Bom dia, graça e paz a todos que vão ouvir esse vídeo. Quero fazer um vídeo curto, porque eu quero compartilhar a palavra de Deus, e se eu fosse escrever ia ficar muito grande. A intenção desse vídeo não é visibilidade, a intenção desse vídeo é dividir um pão e que esse pão alimente o espírito de todos aqueles que vão ver e traga uma exortação para nós também, uma correção de rota para a nossa vida, porque é assim que Deus trabalha, é nessa dinâmica que Deus trabalha com a gente, né? A misericórdia de Deus está todo o tempo nos exortando, nos abraçando, nos confortando, né? Nos fortalecendo, nos motivando. Essa é a graça de Deus, pela comunhão que a gente tem com a palavra. A palavra de Deus é luz para a nossa vida, é lâmpada para os nossos pés, ela é o pão que alimenta o nosso espírito, né? Ela é tudo que precisamos, ela deve ter a primícia na nossa vida, porque tudo é a partir dela. Sem a direção da palavra de Deus, nós estamos à mercê do curso dessa vida, e o curso dessa vida, sendo independente de Deus, não é legal. Então, vamos lá. Quero compartilhar com vocês uma passagem que vai falar do rei Asa, que parte ali desde o capítulo de 2 Crônicas 14, no capítulo 15, no capítulo 16. Então, vou falar um pouquinho o contexto dessa palavra. O rei Asa era um rei que confiava muito no Senhor, dependia do Senhor. Quando se levantava uma batalha, um outro rei inimigo se levantava contra ele, ele ia, colocava-se diante de Deus, e Deus sempre dava vitória para ele. Até tem aqui no capítulo 14, no versículo 11, uma oração do rei Asa, que ele fala assim: clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Então o Senhor veio e deu vitória para ele. Era assim que ele dependia do Senhor, e era lindo ver. E o Senhor fala para ele, fala: olha, Asa, enquanto você estiver ali no capítulo 15, no versículo 2, ele fala: enquanto vós estáis com o Senhor, enquanto você estiver comigo, enquanto você estiver me buscando, eu vou deixar ser achado por você, tá? Mas se você me deixar, eu também te deixarei. Então fica aqui um alerta para nós, né? Aí, no capítulo 16, ele vem o rei de Israel, Baasa. Ele começa numa estratégia de investir contra Judá, que era o reinado de Asa. E ele começa ali numa investida. E quando Asa percebe que uma nova batalha contra ele está sendo organizada, ele tira os olhos do Senhor. E ele coloca os olhos dele no homem, num outro rei, no rei da Síria. E o que ele faz? Ele pega todas as riquezas que Deus tinha dado a ele, as pratas, e que estava na casa do Senhor, todo aquele prata, o ouro, não toda, pega parte daquele ouro, daquela prata, daquelas coisas preciosas, e manda o servo dele levar lá para o rei da Síria, pedindo a ele que se una com ele e que quebre a aliança que tinha com aquele rei de Israel que estava se levantando contra ele, mostrando que ele tinha riquezas para comprar aquela aliança com aquele homem. E aquele rei aceita aquilo e vai e entra na batalha com ele e dissipa aqueles inimigos dele.
se parece assim, legal, né? Consegui. Fiz uma aliança com uma pessoa, essa pessoa veio e me defendeu e agora eu tô bem. É um perigo. A gente tirar os olhos do Senhor é um perigo, porque tem uma exortação para a nossa vida. E eu vou ler essa exortação, mas a gente nunca pode perder os olhos da misericórdia de Deus. A exortação do Senhor para Asa veio assim: porque quanto ao Senhor, né? Ele foi exortado, Asa foi exortado por Anani, né? Que era um profeta ali que falava com Asa, Deus falava com Asa através desse profeta, e ele fala assim, no capítulo 16, versículo 8: acaso não foram Anani repreendendo Asa? Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavalos? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passeiam por toda a terra, para mostrar-se forte para com todos, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto, Asa, que você fez nessa atitude, procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerra contra ti. E Asa não aceitou essa repreensão. Asa se enfureceu, ficou aborrecido, mandou prender, né? O profeta ali, mandou encarcerar ele, e depois os relatos de Asa, morreu, foi enterrado. Aí, duas exortações para nós. Melhor do que começar bem a nossa caminhada com Deus é a gente terminar bem a nossa caminhada com Deus, né? E outra exortação é que essa caminhada, ela tem que ser ascendente, ela tem que crescer, né? Não tem como você chegar num nível com Deus e depois você começar a decair. Essa decadência mostra a nossa falta de intimidade com Deus. O nosso coração vai endurecendo e a gente vai tirando os olhos dessa comunhão, dessa dependência de Deus. E a gente vai colocando nas coisas dessa vida, e isso é uma loucura, ainda que a gente tenha a impressão que tudo tá dando certo. Não tá dando certo, né? E o perigo da gente deixar de depender de Deus e começar a depender nos homens. Aí uma reflexão para a nossa vida. Olhando para a nossa vida, aonde estão os nossos olhos? Porque tem uma promessa nessa exortação. E eu vou ler de novo. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Será que o nosso coração tem sido totalmente do Senhor para que a gente experimente a força, né, desse Deus conduzindo a nossa vida, tratando a nossa vida, nos dando vitórias sobre em todo tempo, uma coisa se levanta, uma dificuldade se levanta na nossa vida. E quando se levanta, aonde os nossos olhos estão? Já tivemos experiência com o Senhor, já vivemos experiência com o Senhor, já vimos milagres com o Senhor. Aí é possível a gente tirar os olhos do Senhor e começar a colocar nas possibilidades
físicas, desse mundo físico, é possível. É possível, porque tá aqui. É possível. Mas a misericórdia de Deus é maravilhosa, porque Deus fala assim, que Ele tem compromisso com a palavra dele, né? Ele não tem compromisso com o homem. O homem Deus ama, Deus nos ama. E de forma incondicional, independente de como a gente age, de como a gente vive, Deus ama. Mas o compromisso de Deus é com a palavra dele. E quando a gente se arrepende, quando essa palavra vem, essa exortação vem, e a gente consegue refletir de aonde os nossos olhos estão, e a gente percebe que eles podem estar em outros lugares, em outras pessoas, em outras possibilidades que não seja na dependência do Senhor. E quando a gente tem essa reflexão e a gente se arrepende e a gente volta-se para Deus, tem uma palavra em Isaías que Isaías é um livro assim, acolhedor, afetuoso, é amoroso, é demais. E ele fala, eu quero achar aqui agora, que fala assim pra gente: dos teus pecados não me lembro mais. Se você confessar a Deus a sua... Senhor, tô agindo erradamente. Eu tirei os olhos do Senhor, eu tava confiando em fulano, eu tava confiando nessa situação, eu tava confiando nessa circunstância. E se a gente se arrepende e volta o nosso olhar para Deus, Deus fala assim: olha, pecado arrependido é pecado confessado, é pecado que Deus não lembra mais. Passou, ficou para trás. Deus, ele joga no mar do esquecimento. Ele faz nova. Todas as coisas ele faz nova. Eu quero achar aqui a palavra do Senhor que nos fala isso, né? Para não ficar na palavra da gente, o Senhor é maravilhoso. Eu quero achar aqui, Senhor. Palavra do Senhor que fala. Vamos lá. Isaías 43. Fala assim pra gente. 43? Sim. Maravilha. 43, 19. Que vem falando da libertação do jugo, né? Porque quando a gente sai da dependência de Deus, a gente entra debaixo de um jugo humano. Então, Deus fala assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha que maravilha! A gente se arrepender, confessar, chegar diante de Deus e receber esse bálsamo. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei aonde estão os seus olhos. Eu não sei se porventura ele se desviou do Senhor e ele, de alguma forma, algum momento, ele se focou em outra coisa. Mas se você entendeu isso, que é agir loucamente, a gente tirar os nossos olhos do Senhor e colocar nessas coisas, e a gente se arrepende e fala: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. A promessa é: ele não lembra mais dos seus pecados, tá? E ele faz uma coisa nova. Ele começa a andar com você novamente.
Porque enquanto respiramos nessa terra, nós estamos com a oportunidade de reconhecer as nossas falhas, nos arrepender e tomar novamente a promessa de Deus para a nossa vida. Então, Deus abençoe, que o Espírito Santo fale no mais profundo do coração de cada um e que nós, possamos andar sobre essa palavra, receber a exortação e andar sobre a palavra. Eis que faço coisa nova, está saindo à luz, porventura não percebeis? Então, o Senhor fala que vai trazer um caminho no deserto. Gente, um caminho no deserto. Deserto é um lugar que as pessoas ficam perdidas, sem direção. Mas Deus está falando, eu colocarei um caminho no deserto. Eu trazer rios. Deserto é um lugar de seca, de escassez. Mas o Senhor fala que vai trazer rios no ermo, onde não há vida. Então, meu amigo, minha amiga, minha irmã, minha cliente, meus parentes, quem vai ouvir esse vídeo, Deus abençoe a sua vida com essa verdade absoluta de Deus para nós. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo traga encorajamento, traga reflexão, traga um novo posicionamento e fortaleça cada um para andar na presença de Deus, depender dele e viver as promessas dele. Em nome de Jesus. Deus abençoe.